qual que é o estágio da educação nesse momento, com relação ao modelo de educação? Para onde que o mundo está indo com relação à forma de ensinar e aprender? No início do século, a forma de ensinar era uma forma, vamos dizer assim, impositiva, né? Havia uma percepção de um conhecimento verdadeiro, seguro, e a atitude que se esperava do estudante, do aluno, do aprendiz, era de assimilação e aceitação de um conhecimento que a sociedade, de maneira geral, tinha confiança de ser verdadeiro. A forma como a sociedade moderna emergiu a partir da transição da Idade Média para a Idade Moderna foi uma forma de afirmação desse mundo moderno baseado nos indivíduos e não em tradições, não em castas, não em clero. Foi a defesa intensa da capacidade da ciência chegar até a verdade, assim como a religião o fazia, ou se entendia que fazia durante a Idade Média. Então, o período inicial da modernidade, e nós estamos falando aqui um pouco mais anterior a esse período do século XX, estou falando de século XVII, século XVIII, havia uma intensa confiança na racionalidade humana. Isso passou no século XX. O início do século XX foi um século de barbaridades, né? Nazismo, stalinismo, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né? A bomba atômica como aplicação da ciência. A ciência começou a ser observada pela sociedade como não sendo suficiente para sustentar uma ordem de um mundo próximo daquilo que se esperava como um mundo ideal. E o movimento interior da ciência foi um movimento de questionamento dos fundamentos da própria metodologia científica, que aconteceu, por exemplo, na filosofia da ciência. O fato é que hoje em dia não se entende mais que a ciência chega na verdade. E quando a gente olha a ciência de perto, a gente vê que há mais de uma leitura de mundo sempre. Quanto mais de perto a gente olha a ciência e a ciência como uma instituição social, mais a gente vê que existe debates, disputas que são intrinsecamente teóricas e às vezes disputas ideológicas de gosto, cultura, valores, interesses econômicos, políticos, tudo isso faz parte da ciência, quando a gente olha ela de perto. Então não existe uma visão confiável, hegemônica e de uma maneira abrangente na sociedade não existe uma confiança na ciência, né? E a gente vê isso, uma reação em onda à ciência acontecendo. O fato é que há uma reação à ciência coletiva, há uma discussão na ciência internamente, e não há uma visão única de verdade. Então, nós vivemos num mundo da pós-modernidade, nesse sentido. Quando a gente chega na década de 70, 80, que chega assim, de uma maneira intensa as tecnologias da informação e da comunicação, isso se torna ainda mais intenso, né? Inicialmente, com os meios de comunicação de massa, há uma propagação de perspectivas, de conteúdo, mas ainda com alguns poucos centros emissores. O jornal, os canais de televisão, né? A mídia, de uma maneira geral, que é organizada, estruturada como um negócio comercial, né? Um pouco mais adiante e mais perto do nosso momento, aparece a internet. E aí o mundo muda, né? O que a gente vê na internet? Múltiplas perspectivas. Né? Múltiplas perspectivas. Tem inúmeros canais na internet, as mídias sociais, todas essas ferramentas onde a gente pode postar conteúdo. Quando a gente posta conteúdo, a gente posta uma visão de mundo. E então, nós vivemos num mundo onde tem múltiplas fontes de informação, né? E nós estamos no calor desse momento. No calor desse momento. Quando a gente entra numa rede social e vê debates a respeito do que acontece,
na sociedade, as notícias, as leituras, as críticas, nós convivemos com uma sociedade que debate. Isso é um fato. Todo mundo vê isso nas suas redes sociais. É uma sociedade que debate. Isso pode ser um pouco cansativo, né? Porque nós vivemos num momento de muita radicalização de pontos de vista, mas também é um momento rico, porque a sociedade debate, conversa, né? E essa é a característica do momento que a gente vive, um momento de múltiplas perspectivas. O que acontece neste momento é a multiplicidade e a pluralidade de fontes de conhecimento e a facilidade de canais tecnológicos, principalmente da internet, das redes sociais, intensificou e deu base para que isso se consolidasse como um fenômeno social efetivo. Neste movimento, principalmente dentro dos ambientes mais ligados à tecnologia da informação e da comunicação, se desenvolveu uma cultura específica que é conhecida como cultura hacker, que é uma cultura de protagonismo no processo de aprendizagem e colaboração no processo de compartilhamento de conhecimento, com o objetivo de construir instrumentos tecnológicos que sejam livres, que não sejam proprietários, né? Que veio como um espaço de liberdade em relação àquela lógica da sociedade de massa, de poucos emissores e poucos proprietários de conhecimento e das bases. Então, na área de tecnologia existe esse movimento hacker, né? Quando se fala de hacker, a comunidade de tecnologia sabe disso, né? Nós não estamos falando somente daqueles hackers que vão fazer ações criminosas de invasão de sistemas, etc. Nós estamos falando de um movimento de cultura, de protagonismo na produção, colaboração de conhecimento para a construção principalmente de um ambiente tecnológico, de construtos tecnológicos que sejam livres, né? Então é uma cultura, com valores, com uma visão de sociedade a ser construída, com um modo de operação e de funcionamento. Nesse sentido, há uma prática já na comunidade de tecnologia da informação, principalmente ligada, mas não exclusivamente, àquelas tecnologias, aquelas ferramentas tipicamente livres, como é o caso do Linux e os softwares livres, né? Essa prática de construção colaborativa de instrumentos que sejam disponíveis amplamente e que são, em si, uma ação que se propõe uma alternativa aberta à sociedade fechada, proprietária, que é a sociedade de massa. Então, em alguma medida, o movimento hacker é pós-moderno nesse sentido, porque ele é a favor de uma pluralização mais radical da sociedade, né? E essa Creative Commons, as propriedades livres, as licenças livres, estão todas relacionadas a uma busca de uma liberdade maior e uma conquista de um espaço radicalmente mais intenso para os indivíduos de uma maneira mais abrangente. E este momento da sociedade, com essa valorização da cultura hacker, é uma radicalização dessa liberdade individual. Nós vivemos um momento do exercício, do espaço da criatividade, onde todos os indivíduos se sentem, e isso é cultural na sociedade, cada vez mais com uma possibilidade de acrescentar a sua cara ao mundo. Mas o fato é que nós estamos num momento onde os indivíduos estão todos sendo chamados à tona, né? Chamados a intervir com espaço de intervenção, né? O próprio movimento de empreendedorismo está profundamente relacionado com isso. Então o movimento hacker, o movimento do empreendedorismo, a própria cultura de inovação que existe na sociedade contemporânea, todos esses elementos são expressões dessa possibilidade de integração, de intervenção dos indivíduos na realidade, porque inovação é acrescentar algo ao que já existia, né? E as empresas querem isso, a sociedade quer isso, a dinâmica de mercado, e a gente pode efetivamente acrescentar algo nesse momento. Então essa que é a nossa realidade. Então, do ponto de vista da educação, essa realidade nos traz a um chamamento dos alunos para uma atitude protagonista, né? Já chegou
nas universidades, já chegou no ambiente das escolas, essa defesa mais objetiva e sistemática do protagonismo estudantil. Aquele modelo de uma única via, ele tem limitações, principalmente numa sociedade com as características que nós temos hoje. E, por um lado, assim, não é só o conhecimento técnico objetivo que interessa na formação, mas também o desenvolvimento de capacidades, e capacidades relacionadas à iniciativa, atitude, engajamento, senso crítico, que faz com que um indivíduo tenha condições de navegar na sociedade como ela é hoje. Então, é necessário auxiliar o estudante a ser protagonista e fazer um processo mais de curadoria do conhecimento disponível, facilitando o acesso, economizando tempo na seleção de conhecimento que é amplamente difundido. Então, o movimento de hoje é um movimento de oportunidade, um movimento de oportunidade de renovação de conhecimentos, uma oportunidade de renovação de formas de ensinar. Essa oportunidade está dada na mesa para que se constitua formas de ensino-aprendizagem que colham estudantes mais protagonistas, uma multiplicidade de oferta de conhecimento, inclusive na modalidade livre, né? E o que é necessário é conseguir fazer o segredo do mundo contemporâneo, que é a articulação entre os atores. Então precisa ter um agente de ligação, um agente que conecte todos esses pontos para dinamizar o relacionamento. A sociedade é um sistema, e é um sistema, neste momento, dinâmico. E precisa, ou é possível, ou favorece, ou potencializa a existência de alguns atores sociais que façam a conexão entre essas pontas para potencializar os relacionamentos e catalisar essas reações químicas que se dão nos relacionamentos entre os atores, que são de diferentes tipos, como os estudantes, as empresas, as universidades, o Estado, os produtores de conhecimento. E então nós temos uma oportunidade dada pela conjuntura contemporânea, que é o clímax de um processo histórico e é o estágio atual da sociedade ocidental nessa aventura da modernidade que coloca o indivíduo como centro do mundo.